A lei da suposição, de acordo com os ensinamentos de Neville Goddard, é uma poderosa ferramenta de manifestação, que se baseia na ideia de que uma suposição consciente e persistente de um estado desejado pode transformar a realidade. Em seu trabalho, Neville argumentou que, ao assumir internamente que algo já é verdadeiro, nossa mente subconsciente trabalha para tornar essa suposição uma realidade tangível. Esta lei nos lembra que a imaginação e a crença são forças extraordinárias que podem moldar nosso destino, desde que saibamos usá-las com sabedoria. No cerne da lei da suposição é a ideia de que, ao vivermos como se nossos desejos já fossem realizados, podemos trazer essas experiências para nossas vidas, transformando nossos sonhos em realidade. Depois de fazer essa breve introdução, nosso conteúdo de hoje será a palestra A Lei da Suposição. Rádio Talk, Estação Queca, Los Angeles. Julho de 1951. O grande místico William Blake escreveu há quase 200 anos. O que parece ser, é, para aqueles a quem parece ser, e produz as consequências mais terríveis para aqueles a quem parece ser. Agora, a princípio, esta joia mística parece um pouco complicada ou, na melhor das hipóteses, um jogo de palavras, mas não é nada disso. Ouça com atenção. O que parece ser, é, para aqueles a quem parece ser. Isto é certamente bastante claro. É uma verdade simples sobre a lei da suposição e um aviso sobre as consequências do seu uso indevido. O autor da Epístola aos Romanos declarou no capítulo 14: Eu sei, e estou persuadido pelo Senhor Jesus, que não há nada impuro por si mesmo, mas para aquele que considera alguma coisa impura, para ele isso não é claro. Vemos por isso que não é o discernimento superior, mas a cegueira que lê na grandeza dos homens alguma pequenez com a qual ele por acaso está familiarizado, pois o que parece ser, é, para aqueles a quem parece ser. Experimentos recentemente conduzidos em duas de nossas principais universidades revelaram esta grande verdade sobre a lei da suposição. Eles declararam em seus comunicados aos jornais que, após 2000 experimentos, chegaram à conclusão de que o que você vê quando olha para alguma coisa não depende tanto do que está lá, mas da suposição que você faz quando olha. O que você acredita ser o mundo físico real é, na verdade, apenas um mundo presumido. Em outras palavras, você não definiria seu marido da mesma forma que sua mãe definiria. No entanto, vocês dois estão definindo a mesma pessoa. Sua relação particular com uma coisa influencia seus sentimentos em relação a essa coisa e faz com que você veja nela um elemento que não existe. Se o seu sentimento no assunto é um elemento próprio, pode ser expulso. Se for uma distinção permanente no estado considerado, não pode ser expulso. A coisa a fazer é tentar. Se você puder mudar sua opinião sobre outra pessoa, então o que você acredita agora sobre ela não pode ser absolutamente verdadeiro, mas relativamente verdadeiro. Os homens acreditam na realidade do mundo externo porque não sabem concentrar e condensar os seus poderes para penetrar na sua fina crosta. Curiosamente, não é difícil penetrar nesta visão dos sentidos. Para remover o véu dos sentidos, não empregamos grande esforço, o mundo objetivo desaparece à medida que desviamos nossa atenção dele. Temos apenas que nos concentrar no estado desejado para vê-lo mentalmente, ou mais para dar-lhe realidade, de modo que se torne um fato objetivo, devemos concentrar nossa atenção no estado desejado até que ele tenha toda a vivacidade sensorial e o sentimento da realidade. Quando, através da atenção concentrada, nosso desejo parece possuir a nitidez e o sentimento da realidade, quando a forma do pensamento é tão vívida quanto a forma da natureza, demos-lhe o direito de se tornar um facto visível nas nossas vidas.
Cada homem deve encontrar os meios mais adequados à sua natureza para controlar a sua atenção e concentrá-la no estado desejado. Considero que o melhor estado para mim é a meditação, um estado de relaxamento semelhante ao sono, mas um estado em que ainda estou conscientemente no controle da minha imaginação e sou capaz de fixar a minha atenção num objeto mental. Se for difícil controlar a direção de sua atenção nesse estado semelhante ao do sono, você pode achar muito útil olhar fixamente para um objeto. Não olhe para a sua superfície, mas sim para dentro e além de qualquer objeto plano, como uma parede, um tapete ou qualquer objeto que possua profundidade. Organize-o para retornar o mínimo de reflexão possível. Imagine, então, que nesta profundidade você está vendo e ouvindo o que deseja ver e ouvir, até que sua atenção esteja ocupada exclusivamente pelo estado imaginado. No final da sua meditação, quando você acorda do seu sonho acordado controlado, você se sente como se tivesse retornado de uma grande distância. O mundo visível que você excluiu retorna à consciência e, pela sua própria presença, informa que você se enganou ao acreditar que o objeto de sua contemplação era real, mas se você permanecer fiel à sua visão, esta atitude mental sustentada dará realidade às suas visões e elas se tornarão fatos concretos visíveis em seu mundo. Defina o seu ideal mais elevado e concentre sua atenção nele até se identificar com ele. Assuma a sensação de ser isso, e a sensação que seria sua se você agora incorporasse em seu mundo. Esta suposição, embora agora negada pelos seus sentidos, se persistir, se tornará um fato em seu mundo. Você saberá quando tiver conseguido fixar o estado desejado de consciência simplesmente olhando mentalmente para as pessoas que conhece. Esta é uma verificação maravilhosa para você mesmo, pois suas conversas mentais são mais reveladoras do que suas conversas físicas. Se, nas suas conversas mentais com os outros, você falar com eles como fazia anteriormente, então não mudou o seu conceito de si mesmo, pois todas as mudanças nos conceitos de si mesmo resultam numa relação alterada com o mundo. Lembre-se do que foi dito anteriormente. O que você vê quando olha para alguma coisa não depende tanto do que está lá, mas da suposição que você faz quando olha. Portanto, a suposição do desejo realizado deve fazer com que você veja o mundo mentalmente como veria fisicamente se sua suposição fosse um fato físico. O homem espiritual fala com o homem natural através da linguagem do desejo. A chave para o progresso na vida e para a realização dos sonhos está na pronta obediência à voz. A obediência sem hesitação à sua voz é uma assunção imediata do desejo realizado. Desejar um estado é tê-lo. Como disse Pascal, você não teria me procurado se já não tivesse me encontrado. O homem, ao assumir o sentimento do desejo realizado e depois viver e agir de acordo com essa convicção, muda o seu futuro em harmonia com o seu pressuposto. Mudar o seu futuro é o direito inalienável dos indivíduos que amam a liberdade. Não haveria progresso no mundo se não fosse o descontentamento divino no homem, que o impele a níveis cada vez mais elevados de consciência. Escolhi este tema que está no coração de todos nós. Mudando o seu futuro. Para minha mensagem no próximo domingo de manhã. Terei a grande alegria de falar pelo Dr. Bailes enquanto ele estiver de férias. O serviço religioso será realizado às 10h30 no Foxville City Theater em Wilshire Boulevard, perto de La Cienega Boulevard. Visto que o direito de mudar o nosso futuro é o nosso direito inato como filhos de Deus, aceitemos o seu desafio e aprendamos como fazê-lo. Mais uma vez hoje, falando em mudar o seu futuro, desejo sublinhar a importância de uma verdadeira transformação do eu. E não apenas uma ligeira alteração das circunstâncias que, numa questão de momentos, nos permitirá voltar ao velho homem insatisfeito.
Em sua meditação, permita que os outros o vejam como viriam se esse novo conceito de si mesmo fosse um fato concreto. Você sempre parece aos outros a personificação do ideal que inspira. Portanto, na meditação, quando você contempla os outros, você deve ser visto por eles mentalmente como seria visto por eles fisicamente se a sua concepção de si mesmo fosse um fato objetivo. Ou seja, na meditação você imagina que te vem expressando esse homem mais nobre que você deseja ser. Se você assumir que é o que deseja ser, seu desejo será realizado e, na realização, todo desejo de ser, será neutralizado. Isto também é uma excelente forma de verificar se você realmente conseguiu ou não mudar a si mesmo. Você não pode continuar desejando o que foi realizado. Em vez disso, você está com vontade de agradecer por um presente recebido. Seu desejo não é algo que você trabalha para realizar, é reconhecer algo que você já possui. É assumir a sensação de ser aquilo que você deseja ser. Você está com vontade de agradecer por um presente recebido. Seu desejo não é algo que você trabalha para realizar, é reconhecer algo que você já possui. Acreditar e ser são um só. O concebedor e sua concepção são um. Portanto, aquilo que você se concebe ser nunca pode estar tão distante quanto estar próximo, pois proximidade implica separação. Se você pode acreditar, todas as coisas são possíveis para aquele que crê. A fé é a substância das coisas que esperamos, a evidência das coisas que ainda não vemos. Se você presumir que é aquela pessoa melhor e mais nobre que deseja ser, verá os outros como eles estão relacionados à sua elevada suposição. Todos os homens iluminados desejam o bem dos outros. Se é o bem de outra pessoa que você busca, você deve usar a mesma contemplação controlada. Na meditação, você deve representar o outro para si mesmo como já sendo ou tendo a grandeza que deseja para ele. Quanto a você, seu desejo pelo outro deve ser intenso. É através do desejo que você se eleva acima de sua esfera atual e o caminho do anseio à realização é encurtado à medida que você experimenta na imaginação tudo o que experimentaria na carne se você ou seu amigo fossem a personificação do desejo que você tem por si mesmo ou por ele. A experiência me ensinou que esta é a maneira perfeita de alcançar meus grandes objetivos, tanto para os outros quanto para mim mesmo. Contudo, meus próprios fracassos me condenariam se eu insinuasse que dominei completamente o controle da minha atenção. Posso, no entanto, dizer como o antigo mestre: uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo em direção ao alvo, em busca do prêmio. Meus próprios fracassos me condenariam se eu insinuasse que dominei completamente o controle da minha atenção. Posso, no entanto, dizer como o antigo mestre: uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo em direção ao alvo, em busca do prêmio. Meus próprios fracassos me condenariam se eu insinuasse que dominei completamente o controle da minha atenção. Posso, no entanto, dizer como o antigo mestre: uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo em direção ao alvo, em busca do prêmio. Amigos, se desejarem adquirir o Despertar da Consciência que contém os 7 livros impressos do Mestre Neville Goddard, acesse o link na descrição deste vídeo. Curtam e compartilhem os conteúdos do canal para que mais pessoas recebam esses ensinamentos. Desejo muitas bênçãos na vida de cada um de vocês.